Ó, então primeiramente, né, bom dia. A gente vai retomar de onde a gente parou na semana passada. E hoje, certo? Nós iremos concluir as nossas atividades, tá certo? Vou pegar aqui meu livro. Então, ó, na semana passada a gente falou muito sobre a questão da casa monstro e ficamos nessa parte da página 79 e 80, quando a gente finalizou um pouquinho a definição do que era então o numeral. Então, o numeral é uma classe gramatical que ela nos ajuda a entender melhor como é que nós iremos, certo, organizar as coisas relacionadas ao substantivo. Então, se a gente vai colocar em quantidade, em ordem, em termos fracionários e também, certo, naquilo que a gente chama de multiplicativos. Então, quem está com a página 80 do livro aberta, vai perceber aí que existem 4 tipos de numerais. Existe aquele que é chamado de cardinal, que é aquele que trabalha com quantidade. 1, 2, 3, 4, 1 milhão e aí por diante. Existe o ordinal, tá? Que é aquele que vai trabalhar como a própria palavra fala, a ordem, primeiro, segundo, terceiro, tanto nas expressões masculinas como também nas expressões femininas. Primeira, segunda, terceira. Existe aquele que é chamado de multiplicativo, que é aquele que vai trabalhar com dobros e triplos e outras coisas mais, tá? Por exemplo, José é bicampeão, então é 2 vezes campeão, então é dentro dessa característica multiplicativa. E tem um fracionário, que vai trabalhar com frações, com inteiros, metade, meio, um terço, uma dúzia, um quarto, tá? Quando a gente vai fazer uma receita de bolo, aí por exemplo, tem lá uma xícara, aí uma xícara e meia, então aquela expressão lá, 1, ou 1-2 significa meio, ou 0,5 significa meio, já que 1 inteiro corresponde ao número 1, ok? E hoje a gente vai continuar da página 81, que é essa daí que vai aparecer para vocês. Bom, dentro dessa configuração, observa aí. Existem alguns algarismos que vão sendo representados, tá? De acordo com as ordens. Então, por exemplo, aqui eu posso representar o número, certo? Da forma como a gente conhece do algarismo arábico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até a quantidade infinita que a gente tiver pela frente. Existem os romanos, que aqui a gente trabalha também com 1, 2, 3, 4, 5, tá? E é muito mais utilizado aqui dentro daquela parte que a gente trabalha com a ordem, tá certo? E também dentro de uma coisa relacionada a algumas situações. Por exemplo, século primeiro, aí você não vai representar o século primeiro botando um 1, certo? E depois aquela bolinha, como se fosse um zerinho ou um O, tá? Século terceiro, não, a gente representa através dos algarismos romanos. E existem os números cardinais por extenso. 1, 2, 3, 4, 5, 7 e os numerais ordinários. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, tudo isso daqui para nós é muito fácil. Porque uma hora ou outra a gente já viu na vida. Tá? Bom, bora continuar. E agora, nos cabe realizar as atividades relacionadas a esses dados. Tá? E quando é que existe a flexão do número? Quando você ouvir falar sobre flexão, é justamente aquela parte em que a palavra pode mudar. O gênero, do masculino para o feminino, do feminino para o masculino, o número, do singular para o plural, do plural para o singular, ou o grau, do aumentativo para o diminutivo, ou diminutivo para o aumentativo. Então, observa Professor, aqui. Oi, tô ouvindo. Diga. é que página? Agora estou na página 81. Tá? Observa agora aqui, ó. Vamos reescrever essas frases, passando para o feminino as palavras em destaque. A sala de aula tinha 15 meninos. Como é que ficaria? No feminino, a sala de aula tinha 15 meninos. A sala de aula tinha o quê? 15? 15 meninas. 15 meninas. Quem não fez, faça, viu? E aí eu não vou poder esperar não, porque a atividade já devia ter sido feita. Aqui é só pra gente corrigir. O parque possuía uma área restrita com 2 leões. O parque possuía uma área restrita com no feminino. 12 leoas. 2.
12 não, duas leoas. Duas leoas. Isso é 2 leões, 2 leoas. Eram aproximadamente 100 homens e 200 meninos de até 12 anos. Como é que ficaria no feminino? Eram aproximadamente 100 100 mulheres e... e E 200 meninas Isso, 200 meninas. Muito bem. de até 12 anos. Isso. Foi o primeiro homem a atravessar o Canal da Mancha. Foi... A primeira mulher a atravessar o Canal da Mancha. Isso. Então, quando a gente fala com relação à flexão, a gente trabalha com o masculino e o feminino, que é a flexão de gênero, o singular e o plural, que é a flexão de número, e o aumentativo e o diminutivo, que é a flexão de grau. Então, são essas três formas que a gente tem para trabalhar com o gênero, ok? Bom, e como será escrita a frase a seguir se o numeral de habitantes dobrar? A cidade contava com 1 milhão de habitantes. Como é que ficaria o dobro de 1 milhão? Pode mandar. A cidade contava com 2 milhões. 2 milhões de habitantes. Isso mesmo. A cidade contava com 2 milhões de habitantes. É aqui a nossa respostinha, certinho. Então vai aumentar o dobro. Então, se eu tenho uma quantidade que seja, por exemplo, de 1, o dobro é 2. Se eu tenho a quantidade de 2, o dobro é... Quanto é o dobro de 2? 4. 4. Se eu tenho uma quantidade que é 4, o dobro de 4 é... 8. 8. Se eu tenho 8, o dobro de 8 é... 16. Isso. Então o dobro é justamente 2 vezes o mesmo número. Só que é 2 vezes o mesmo número de forma somada. Tá? Exemplo. Se eu tiver, por exemplo, agora o dobro de 10. Quanto é o dobro de 10? 20. 20. Se eu tiver o dobro de 20, eu tenho... 40. Se eu tiver o dobro de 40, eu tenho... 80. E assim sucessivamente. Já o triplo será por 3. Então, quanto é o triplo de 1? Triplo de 1. Sim, 3. 3. Quanto é o triplo de 3? 9. Quanto é o triplo de 9? 27. Isso. Então, o triplo sempre vai ser 3 vezes a mais. Você também tem o quádruplo. O quádruplo são 4 vezes. O quádruplo de 1 é 4. O quádruplo de 4 é 16. O 4 de 16, aí você soma 2 vezes que dá 64. Tá certo? Então, os numerais eles trabalham tanto da forma cardinal, que é essa quantitativa 1, 2, 3, 4 e aí por diante. Ordinal, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto por diante. Fracionário, quando você tem metade, meio, dúzia. E multiplicativo, que isso foi o que a gente fez, né? O dobro, o triplo, o quádruplo e assim por diante. Alguns numerais cardinais podem flexionar sem gênero. Exemplo, 200 meninos, 200 meninas. 2 leões, 2 leoas. Os numerais 1, 2 e as centenas a partir do 200 flexionam sem gênero. Ou seja, apresentam também a forma feminina. Os demais são invariáveis. 3, tá? Carros, 3 casas, 15 meninos, 15 meninas. Então tem numeral que vai mudar. Então 1 e 2 sempre muda, tá? E as centenas, tá? Vai mudar. Mas, contudo, outros números permanecem da mesma forma. Quando vai para o ordinal, aí muda. Você tem primeiro e tem primeira. Tem segundo e tem segunda. Tem terceiro e tem terceira. Tem quarto e tem quinta. Quarta. Tem quinto e tem quinta. Tem sexto e tem sétimo. E aí por diante. Oi, pode falar. Tá na página 83, né? 81. Ainda tudo isso aqui é da página 81. Finalzinho da página 81. Vamos agora para a página 82. Certo? Já que passamos por essa parte aí. Então tem um textozinho e nós iremos trabalhar um pouco mais sobre ele. Então, existem numerais também cardinais que se flexionam sem número. Então você tem 1 milhão, 2 milhões, 1 bilhão, 2 bilhões, 1 trilhão, 2 ou 4 trilhões, assim por diante.
Vamos ler agora o desafio proposto aí no poema a seguir. Há muitas coisas difíceis na vida, uma porém vale por 100. Esta é uma verdadeira epopeia. Contar um a um quantos pés tem uma centopeia. Tá? Então, ó, quantos pés tem uma centopeia? E aí? Quantos pés? 14. 14 pés tem mais 100. 100. Se é uma centopeia, acredita-se que ela tenha 100 pés. Tá? Vamos lá O responder. nome mesmo já diz, né? Isso, vamos lá Centopeia. responder. Quais substantivos as palavras em destaque estão substituindo? Quais são as palavras em destaque? Observa aí, ó. Uma, 100, um a um. Quais substantivos, tá? As palavras em destaque estão substituindo. Uma, está substituindo qual palavra? Vê aí no texto, página 82. Ó, há muitas coisas difíceis na vida, uma, porém, vale por 100. Essa uma está substituindo qual palavra? 100. Centopeia? Não. Essa uma está substituindo a palavra coisa. Observa no texto. Há muitas coisas difíceis na vida. Uma, porém, vale por 100. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, uma substitui qual palavra? Coisa. E 100 substitui qual palavra? Centopeia. Porém vale. Está substituindo porque está relacionado a ela. Há muitas coisas difíceis na vida. Uma, que no caso coisa, porém vale por 100 Coisas. 100 coisas. Então, uma coisa vale por 100 coisas. Então, uma substitui coisa e 100 substitui coisas. E aqui, ó. Esta é uma verdadeira epopeia. Contar um a um, certo? Então, um está substituindo qual palavra? Contar. Não. Um a um, quantos pés tem 100 centopeias? Um a um está substituindo qual palavra? Pés. Epopeia. A palavra pé. Nesse caso aí é contar um pé a um pé, ou seja, cada um pé. Então, um aqui está substituindo a palavra pé. Tá certo? Isso mesmo. Bom, escreva agora a que substantivo a palavra 100 na última estrofe se refere. Nesse caso aqui, 100 está se referindo a qual palavra? Centopeia. Isso. Agora é centopeias, tá? 100 está se referindo a centopeias. Porque, vê, no poema diz assim, ó. Esta é uma verdadeira epopeia. Contar um a um quantos pés tem 100 centopeias. Então, aqui, ó, 100 está se referindo a centopeias, ok? Como vimos em algumas situações, o numeral pode substituir também o substantivo. Nesses casos, ele é chamado de numeral substantivo. Veja o exemplo. Uma coisa, porém, vale por 100. Uma, porém, vale por 100. Uma veio com a intenção de substituir o substantivo coisa, que não foi colocado no texto, mas pelo contexto deu para entender que estava no lugar de coisa. Quando o numeral acompanha o substantivo, ele recebe o nome de numeral adjetivo. Observe o exemplo. O primeiro homem a pisar na Lua foi Neil Armstrong. Então, ó, primeiro acompanha o substantivo homem. Então, recapitulando. Quando o numeral substitui o substantivo, ele é chamado de numeral substantivo. Quando o numeral acompanha o substantivo, ou seja, ele vem na frente ou vem depois, ele é conhecido como numeral adjetivo. Se ele substitui, é substantivo. Se ele acompanha, é adjetivo. Então, preste atenção. A palavra um, dependendo do contexto em que foi empregada, tá? Como a gente está vendo aí, ela pode ter a função também de artigo indefinido ou de numeral.
E ele será um artigo quando estiver enfatizando o substantivo, ou quando a palavra qualquer puder ser colocada após o substantivo de um termo um acompanha. Exemplo, levei um violento golpe na cabeça, tá certo? Então, ó, levei qualquer violento golpe na cabeça, tá? Então, nesse caso, quando você consegue substituir a expressão um por qualquer, aí você está diante de um artigo. Então, observe o exemplo. Vi um menino soltando pipa. Vi qualquer menino soltando pipa, porque um é indefinido. Já quando um puder ser antecedido na frase por palavras como somente ou apenas, sem alterar o sentido do enunciado, ele vai ser considerado como numeral. Ganhei um livro de fábula maravilhoso. Ganhei qualquer livro de fábula maravilhoso. Um aí seria artigo. Ganhei somente apenas um livro de fábula. Então, nesse caso aí, um somente ou um apenas indica numeral. É só observar que quando tem a ideia de quantidade, é numeral. Quando não tem a ideia de quantidade, ele é artigo indefinido. Então, vamos ler e praticar agora essa questão aqui também. Então, bora lá. Leia as frases a seguir do texto, um susto na madrugada, e compare as palavras em destaque. Em seguida, verifique qual delas é numeral e qual delas é artigo. Levei um violento golpe na cabeça e levei um bom tempo para me recuperar. Então, qual delas aqui é numeral e qual delas aqui é artigo indefinido? O de cima é artigo. Bora ver. Bora, gente. Fala aí, povo. O de baixo é numeral. Então, aqui, ó. Quem tá falando comigo que eu não tô vendo? Sou eu, Coringa. O Coringa aqui. Adler, no caso. Como? Adler, né? Adler. Adler tá dizendo que o de baixo é no artigo e o de cima é numeral. Foi isso? Ao contrário. Que o de cima é artigo e o de baixo é numeral. Alguém concorda ou discorda de Adler? É o momento de fazer as parcerias, viu, agora? Ele tá certo ou tá errado? E aí, gente? Eu acho que o de cima é o artigo e de baixo é numeral também. Certo. Mais alguém? Eu lembrei numeral. Oi? Eu acho que o de cima é numeral. E o de baixo é artigo. Ok. Quem é que tá dizendo? Quem é que tá dizendo? Samuel. Samuel. Vê só, Samuel. Vamos ver agora, né? Levei um violento golpe na cabeça. Neste caso aqui, levei um violento golpe na cabeça. Você tenta colocar a palavra qualquer. Levei qualquer violento golpe na cabeça, aí não fica tão legal, não. Logo, esse um aqui quer dizer que ele é numeral, tá? Viu, Adler? Esse um aqui é numeral. Já no de baixo, levei qualquer bom tempo para me recuperar, aí aqui seria artigo. Então, a primeira frase é numeral. Acertei. E a segunda frase é artigo, tá certo? Por quê? Porque não diz quanto tempo foi um bom tempo. Já que levei um golpe violento, ou seja, foi apenas um golpe. Entendeu? Então, nessa situação a gente consegue identificar quando é o artigo e quando é o numeral. Continuando ainda na mesma página, página 83. Observe o título do dicionário reproduzido. Primeiro dicionário escolar, língua portuguesa. Qual é o numeral presente no título da capa produzida e como é que ele é classificado? Cadê o numeral aqui? Primeiro. Primeiro, como é que ele é classificado? Primeiro é o numeral. Primeiro é o numeral. Tem 4 classificações. Cardinal, ordinal, fracionário ou multiplicativo? Ordinal. Ordinal. Primeiro é ordinal, porque indica ordem. Muito bem. Bom, a que público é destinado esse dicionário? Quer dizer, dinossauro, ó. A que público é destinado esse dicionário? Infantil. Criança. Público infantil? Certo. Então, ó, esse dicionário é destinado às crianças por causa das ilustrações. Então, teve muitas ilustrações, teve muita figurinha, teve muita coisa, certo? Então, por isso que é destinado a crianças. Mas tem adultos que também se interessam, viu, gente? Não é só criança não, por imagens,
e outras coisas que facilitem a ideia e principalmente dê para entender melhor o que está acontecendo. Considerando o público a que se destina o dicionário, com que sentido esse numeral foi empregado no título dele? Qual o objetivo? Como é, professor? Repete a pergunta, por favor. Considerando o público, que já foi definido aqui, são as crianças, público infantil, a que se destina o dicionário, com que sentido esse numeral primeiro, dicionário escolar, foi empregado no título? Que dá a ideia de quê? Dá a ideia que esse aí é o primeiro dicionário que eles fizeram. Que ainda tem o segundo, o terceiro, o quarto. É, isso, você já está com 80% da resposta. Que é o primeiro dicionário, certo? Que foi feito. Mas foi feito para quem? Para as crianças. Para as crianças. Logo, é o primeiro dicionário de quem? Das crianças. Da escola. É o primeiro dicionário da criança. Ou seja, é o primeiro dicionário que a criança, quando estiver agora se habituando na escola, ela vai ter. Qualquer dúvida, ela vai lá e consulta. Tá certo? Então, é o primeiro dicionário infantil que a criança vai ter. Ela vai ter outros dicionários, vai sim. Mas que esse é o primeiro dicionário que a criança vai ter. Ok? Então, é isso que o texto está querendo dizer. Vamos lá. Terceira questão. Observe agora o emprego dos numerais fracionários meio e meia nas frases a seguir. João comeu meio pedaço de torta e João comeu meia torta. Entendeu? As palavras meio e meia, nesses contextos, indicam metade. Explique por que ocorreu então a flexão de gênero. Porque mudou de meio para meia. Como é que a gente poderia explicar isso aí? Porque torta é feminino. Sim, torta é uma palavra feminina. Logo, meia tem que combinar com essa palavra feminina. E por que ficou meio? Porque pedaço é masculino. Isso. É masculino. Isso, então vê só. Houve a flexão de gênero porque os substantivos, tá? Que os numerais estavam se relacionando eram esses seguintes substantivos. Meio estava relacionado ao substantivo pedaço, tá? E por pedaço ser um substantivo masculino, logo ficou no masculino. E torta, por ser um substantivo feminino, o numeral meia teve também que concordar com ela. Então, por isso que dentro da organização das palavras, não tinha como colocar João comeu meia pedaço de torta, nem João comeu meio torta, tá? Porque aí ficava bem estranho. E aí torta não seria mais torta mesmo, né? Como um doce. Seria mais torta no sentido de estar torto, tá? Então, por isso que a palavra foi acompanhando justamente o gênero a qual ela estava se referindo. Muito bem, estou gostando de ver. Bora continuar. Na letra B ainda da terceira questão. De acordo com a resposta da atividade, assinale como fica a representação por extenso dos horários 12 e 30 minutos e 00:30 minutos, empregando o numeral meio ou meia. Meio-dia e meio, meia-noite e meia, meio-dia e meia ou meia-noite e meia. Primeiro ou segundo? Como é que fica aí? Segundo, meio-dia e meia. Não. Primeiro, Meio-dia e meio. E meia-noite e meia. É primeiro. Meio-dia e meio e meia-noite e meia. Então, quem acha que é o primeiro, diga eu e diga seu nome. Eu. Eu, Eu. Camille. Quem mais? O primeiro. Alice. Ok. Quem acha que é o segundo? Diga agora o seu nome. Quem tá com o segundo, gente? Ou é um ou é outro. Não tem um terceiro. Diga seu nome. Tá todo mundo com o primeiro. Adler. Adler. Só Adler que acha que é o segundo. Só Adler que acha que é o segundo. Meu Deus. Bom, então vê.
Quem marcou a primeira, realmente, vocês erraram. Só Adler que foi corajoso de dizer que ele, então ele acertou. Ó, e por que acontece, gente? Vê só. É É meio-dia e meia. porque. Vale, pode falar. Porque o dia tá no feminino, aí fica meio Não, e dia meio. não. Meio Óbvio. dia e meio. Não. Dia é uma palavra masculina. Não é a dia, é o dia. Então, ó, meio combinando com dia. Já que é uma palavra feminina, masculina com A pronúncia masculino. tá O errada. dia. A pronúncia E ó, tá errada. 30 minutos representa metade. Meia, Metade, que é né? meia hora. Que é metade da hora. A hora não é uma palavra feminina. Então, meio-dia e 30 minutos. 30 é metade. É a metade. Então, é meio-dia relacionado à metade do dia e meia hora relacionada à metade da hora. Então, é meio-dia e meia e meia-noite e meia. Tá? Então, ó, por isso que é essa a segunda opção aqui da letra B. Vamos ler agora a Depois tirinha. eu ia chutar na Não segunda. entendi. No começo eu ia chutar na segunda, eu chutei na primeira, olha. Tá vendo? Ó, presta atenção. Então, lê a tirinha a seguir em que o personagem gato recebeu um cheque milionário. A Safira do Faraó. Uau! O Spielberg mandou um cheque de 8 milhões de dólares para terminar a produção da Safira. Na verdade, acho que dá para terminar tudo com 13 milhões. 13 mil reais. Tá? Ele mandou muito. Me dê mais. 1.400. Como é que ficaria? 1.412.397 desses. Ó pra aí. Esse gato é guloso, hein? Ou então, Em sua opinião, o gato teve a intenção de economizar ao usar apenas 13 mil reais dos 8 milhões de dólares que recebeu para terminar a produção do filme A Safira do Faraó? Explique, sim ou não? não, ele queria o bem dele, que não é Não. besta. Ele não economizou na Calma aí. produção, tá? O dinheiro para a produção. Ele economizou justamente para fins próprios, né? Objetivos mais egoístas. Ele não pensou no outro, o pessoal pensou nele. Tá? É tanto que ele ia se beneficiar, né? Ia terminar uma bola, que é o ponto que não ia conseguir andar mais. De tanto sorvete aqui, ó, que ele ia estar bebendo, comendo, saboreando aqui, tá? Seja não só na tacinha, mas nos milkshake e outras misturas da vida. Então, infelizmente, foi isso que aconteceu. Ó, ele não poupou, tá certo? Pelo contrário, ele usou a diferença para seu próprio benefício. Comprar mais 1 milhão de sorvetes. O gato recebeu um cheque de 8 milhões de dólares do diretor norte-americano Steven Spielberg. Se ele tivesse recebido R$ 1.000, como seria a representação por extenso desse número no cheque? Calma aí. Como é que você escreveria um cheque no valor de R$ 1.000 por extenso? 1.000. Escrevia 1.000. Não, 1.000 reais. E como é que ficaria essa escrita? Na verdade, acho que dá para terminar tudo com R$ 1.000. Como você escreveria R$ 1.000? É isso. 1.000 reais. Sim. M-I-U. 1.000. M-I-U, R$ 1.000. Não, M-I-L. M-I-L, R$ 1.000. Alguém escreveria diferente? Deixa eu ver aqui no chat se alguém escreveu diferente. Quem escreveu diferente aqui? Escreve aqui no chat para eu ver. Tô aguardando. Mil. Quem mais? M-I-L. Por extenso, né? Adler colocou 1.000. Isso. Ok. Quem mais? Certo. Ainda dá tempo de escrever mais.
Gente, na escrita do cheque, já que você está aí com R$ 1.000, você tem que escrever da seguinte forma, ó. R$ 1.000. R$ 1.000. E por que esse 1 recebe o H? Justamente para evitar fraude. Porque qualquer pessoa pode escrever 1.000 ou 1.000. Mas quando você escreve R$ 1.000, você está dando mais validade, mais veracidade à escrita do cheque. Então, por isso, quando for escrever dentro dessa perspectiva, você escreve assim: R$ 1.000, colocando o H na frente. E tem que escrever R$ 1.000, tá certo? Não é para só colocar R$ 1.000, não. É R$ 1.000. É porque nós, infelizmente, temos preguiça na hora de falar. Ao invés de a gente falar 1.000, a gente fala 1.000. Já perceberam isso? Ninguém fala 1.000. Só fala o quê? 1.000. Então, por isso, na escrita de cheque, tem que ser dessa forma, para evitar fraude. Oi. Antes eu falava 1.000, só que me disseram que estava errado, que era R$ 1.000, não 1.000. Mas é R$ 1.000, tá certo? A escrita correta é R$ 1.000. Bora-se embora. Próxima parte aí, agora estamos na página 85. Veja como se escreve por extenso o número. Esse daqui, ó. 5.679.325.203. Agora escreva por extenso o número de sorvetes pedidos pelo gato no último quadrinho. Esse número daqui, como é que ficaria? 1.412 milhões. 1.000 não. Escrever no chat. Sim, como é que... Não, escreve aí como é que ficaria. Pode ser no chat também. Mas você pode falar e eu corrijo se tiver certo ou errado. Vá. Como é que ficaria se você falasse? Como é que ficaria? 1.000.412.000 412.397. 397. Só que aí, ó, Não, tá faltando só um detalhe, tá? É 1.412.397. Por quê? Porque, ó, da forma como a gente colocou aqui, ó, depois do milhão, você vai ter que colocar, ó, sempre a vírgula para ir emendando, tá certo? Então, 1.467, se eu não estiver enganado, né? 412 e 397. Então, essa é a escrita. 1.412.397. Então, ó, essa é a escrita, tá? E essa conjunção i, ela só é empregada entre as centenas. Então, entre as milhares não é colocado não, tá certo? Aí você vê, ó, 203, 204, 230. Então, quando se fala de mil e de milhão, não se usa, tá certo? Então, ó, 1.412.397. Ok? Bom, vamos agora acompanhar a nossa leitura, ainda na página 85, para entender melhor alguns funcionamentos que vão servir de base para as respostas que virão a seguir. Cadê? Então, ó. Porque 1º de abril é o dia da mentira. A brincadeira surgiu na França, no reinado de Carlos IX, desde o começo do século XVI. O Ano Novo era comemorado em 25 de março, com a chegada da primavera. As festas, que incluíam troca de presentes e animados bailes noite adentro, duravam uma semana, terminando em 1º de abril, em 1562, porém o Papa Gregório VIII, aliás, 13º, o Gregório XIII, agora até eu me confundi, tá? Instituiu um novo calendário para todo o mundo cristão, o chamado calendário gregoriano, em que o Ano Novo caía em 1º de janeiro. O rei francês só seguiu o decreto papal 2 anos depois, em 1564,
E mesmo assim, os franceses que resistiram à mudança ou a ignoraram ou esqueceram, mantiveram a comemoração na antiga data. Alguns gozadores começaram a ridicularizar esse apelo enviado aos conservadores adeptos do calendário anterior, apelidados de bobos de abril, presentes estranhos e convites para festas inexistentes. Com o tempo, a galhofa firmou-se em todo o país, de onde cerca de 200 anos depois migrou para a Inglaterra e daí para o mundo. Então, 1º de abril passou a ser o dia da mentira, porque eles queriam comemorar o ano novo da forma como era tradicional. E aí, como infelizmente eles não mantinham mais a mesma tradição, aí quem fazia isso estava vivenciando o dia da mentira. Por quê? Porque não era o dia do ano novo. Deu para entender? Agora a gente vai relacionar essas palavras que estão destacadas no texto, certo? Marcando quais foram os numerais que saíram aí, de acordo com a ordem. Então, ó, que tipos de numerais foram empregados nesse texto? Cardinal, fracionário, ordinal, coletivo ou multiplicativo? Então, dá uma olhada aqui. Quais desses números aqui saíram no texto? Desses numerais. E aí? Bota o texto, por favor, professor. Teve cardinal. Cardinal indica o quê? Cardinal indica quantidade. Teve cardinal? Não. Olha que teve. Deixa eu ver. Teve cardinal. Ok, 25. É. 25 é cardinal. Então, cardinal teve. Quem mais teve? Ordinal. Ordinal. Cadê o exemplo de ordinal aqui? Deixa eu ver. 1º de abril. Só 1º de abril? Não, e tem outro. Qual? Deixa eu ver. 1º de janeiro. Isso. Teve ordinal também. 1º de Primeiro de abril janeiro. e 1º de janeiro. 1º de janeiro. E teve um outro que aparece aí também, ó. Que é esse aqui que a gente coloca como século. Que indica 100. Ele é fracionário, coletivo ou multiplicativo? Acho que é fracionário. Fracionário? Não é fracionário. Teve o romano também, não foi, professor? Foi. Nesse caso, ele é coletivo. Porque, ó, o numeral pode ser coletivo. Por exemplo, dúzia indica 12, é coletivo, tá certo? A gente sempre trabalha também nessa perspectiva. Século, dezena, milhar, são numerais, tá? Bom, reescreva os trechos destacados empregando numerais no lugar de algarismo, tá? Como é que ficaria? Ao invés aqui de ser do século, certo? XVI, que é o século XVI, como é que ficaria 16. numeral? Como é que ficaria no numeral escrito? 16, século XVI, né? 6. Cadê outra aqui? 116. Aí no lugar, não. Vamos ver. Século XVI. Aí escreveria por extenso. Seria século XVI. 25 de março. 1º de abril. Em 1562 e 1º de janeiro. Essas seriam as formas que estão aparecendo aí. No chat. Oi? Eu escrevi no chat. Pronto, beleza. Bom, identifique no texto o numeral coletivo e explique qual é a quantidade que ele representa.
Qual desses textos aqui, desses que foram destacados, é um numeral coletivo? O que é que ele representa? Numeral coletivo, Sim, aquele que representa um conjunto. século XVI. Não, só o numeral. O numeral aí é século. O que é que um século representa? 100? Sem o quê? 100 Sem o quê? anos. Isso. Um século 100 anos. representa 100 anos. Um século é um conjunto de 100 anos, tá certo? Então chegou a 100 anos é um século. Chegou a 10 anos é uma... Hã? Chegou a 10 anos é uma... Poxa, me Década. esqueci. Década. Chegou a Década. 12 meses é um... Milênio. 12 meses é um ano. Ah, o senhor falou 12 meses. Eu entendi. Chegou a 30 Milênio. dias é um... Mês. Isso. Então, é esse conjunto. Então, semana, 7 dias. Mês, 30 ou 31 dias. Ano, 12 meses. Década, 10 anos. Entendeu? E aí por diante. Bom, nesse texto, o século XVI está representado por algarismos arábicos, 16. No entanto, a representação numérica de séculos, capítulos de obras, titulação de papas e soberanos, geralmente se faz por meio de símbolos romanos. As expressões destacadas a seguir estão escritas de forma como devem ser lidas. Faça a representação dela utilizando símbolos romanos. A brincadeira surgiu na França no século XVI. Como é que a gente escreve aqui o 16? A brincadeira surgiu na França no Sim. Século XVI. Como é que ficaria a Só escrever. representação? X, V. XV1. XVI, né? XVI. É, véi. Isso. O conceito de numeral está no quarto capítulo da gramática. Como é que ficaria? Quarto. Quarto é No algarismo romano. Como é que a gente representa quarto? 4. E o que mais? X. IV. E V. E X é outra coisa. E X é 9. Isso. Luís XIV tornou-se o rei da França aos 5 anos. É pra falar 14. Como é que ficaria em algarismo romano? 14. X e X. X e V. João forte. 23 foi papa no século XX, durante os Ixi. anos de 1958 e 1963. Como é que ficaria? João 23. João 23. XX e 3I. XX3I e século XX. X. Isso, muito bem. Aí, tá vendo? Todo mundo sabe, todo mundo inteligente. Continuando aí, vamos agora para a página 86. Eu aprendi isso no terceiro ano. No dia a dia, algumas expressões formadas por numerais são empregadas com sentidos que vão além dos valores que os números representam. Leia as frases a seguir e escreva que sentido as expressões de destaque expressam. Aí presta atenção. Toda vez que Lucas fica sozinho em casa, é a mesma história. Ele pinta o 7. O que é que significa essa expressão, pintar o 7? Vai bater. Ele faz bagunça. Faz muita bagunça. travessura, se diverte muito, faz bagunça, isso mesmo. A professora se esforça para mostrar aos alunos que gramática não é um bicho de 7 cabeças. Que não é o quê? Uma chatice. Não, vamos lá. Que gramática não é? Ou que não é difícil ou complicado. Bicho de 7 cabeças é uma coisa difícil ou complicada. Ser um Entendi. zero à esquerda não é um elogio para ninguém. O que é ser um zero à esquerda? Muito ruim. Ruim. Ruim, péssimo. Uma forma negativa de uma pessoa que não é útil. Ela é? Feio, chato, ruim, imprestável. Uma pessoa que não é útil. Ela é? O contrário de Imprestável. útil. E Inútil. inútil. Uma pessoa que não é capaz. Ela é? Uma pessoa que não é capaz. Ela é
Incapaz. Inútil. Inútil ou incapaz. Fernanda não pode viajar no final de semana, pois tem 1000 coisas da escola para fazer. Essa expressão 1000 coisas significa o quê? Muitas coisas. Muitas coisas, diversas coisas para fazer, muitas atividades. Ontem minha mãe estava boazinha, hoje ela está uma fera. Ela é 8 ou 80. O que é que significa essa expressão? Muito brava. Então, ó, não tem meio termo, né? Ou seja, ou ela tá de um jeito ou tá de outro. Ou seja, ela sempre vai para os extremos. Tá? Então, essas expressões também fazem parte do nosso dia a dia e nós utilizamos. E elas representam também numerais. Tá? A gente tá no Ô, 87, professor. né, professor? 86 ainda. Professor, Oi. essa aula você tá gravando pra postar no YouTube, né? Aham, também. Eu sabia. Ó, você já percebeu que no mundo dos esportes, o número de vezes que o time vence um campeonato é representado de maneira diferente? Leia essa frase. A seleção brasileira de futebol é pentacampeã. Geralmente, para expressar quantas vezes um time foi campeão, são utilizadas palavras como bi, 2, tri, 3, tetra, 4, penta, 5, hexa, 6, hepta, 7, octo, 8, ênia, 9, deca, 10. Reescreva as frases a seguir, substituindo as expressões em destaque pelas palavras desse quadro. A Itália foi 4 vezes campeã em Copa do Mundo de Futebol. A Itália foi tetra campeã em Copa do Mundo de Futebol. Então, se você não quiser reescrever a frase, você só coloca o tetra, tá? Beta. Em 1952, o brasileiro Ademar Ferreira da Silva conseguiu a sua segunda vitória em Olimpíadas Mundiais, ao ganhar a medalha de ouro no salto triplo. A sua vitória. Bi. Ou seja, Ademar se tornou bicampeão. Bicampeão nas Olimpíadas, tá certo? Bicampeonato. Ou bicampeão. Ele se tornou bicampeão. O time de vôlei masculino da União Soviética, em 1980, foi campeão pela terceira vez nos Jogos Olímpicos. O time de voleibol foi tricampeão, certo? Pela terceira vez, né? Não precisa nem colocar a terceira vez. Foi tricampeão nos Jogos Olímpicos. Então, foi tricampeão. Em 2014, brasileiros queriam que o futebol nacional fosse campeão pela sexta vez na Copa do Mundo. Que o futebol nacional fosse hexacampeão na Copa do Mundo. Muito bem. Então essas expressões também, como nós já aprendemos, fazem parte dos numerais. Próxima questão. Na linguagem coloquial, que é a linguagem do dia a dia, os numerais podem ser empregados no diminutivo ou no aumentativo para expressar diferentes sentidos. Leia as frases e relacione-as de acordo com os sentidos que o numeral destacado apresenta. Tá? Bia, você tem trintinha para me emprestar? Claro, te dou. Então, como é que a gente poderia representar essa forma daí? Tá? Bia, você tem 30 para me emprestar? Trintinha. Claro, já te dou. Mas você vai substituir trintinha por uma palavra. Aí você vai ver no quadro aí em cima. Qual poderia ser substituída por trintinha? Bia, você tem... Muito dinheiro? Bom, Pouco dinheiro. pouco dinheiro para me emprestar? Pouco dinheiro. Isso. Nesse caso aqui é É porque pouco dinheiro. 30 tá no diminutivo. É. Né? Isso. Seu time não está muito bem. Foi para a segundona de novo. Nesse caso aí, significa Posição inferior. isso, numa posição inferior. Não chegou lá onde ele queria. Renato é o primeirão da turma. Sempre tira notas muito boas. Muito Mais inteligente. Mais inteligente. Tá? E essa viagem custou milão. Um absurdo. Muito dinheiro. Isso. Então, ó, podemos expressar também no aumentativo e no diminutivo os numerais de forma que eles gerem esse sentido aí também um pouco mais diferente daquilo que a gente está acostumado.
Então, os números e os numerais estão por aí. Os números e os numerais fazem parte do nosso dia a dia e estão por toda parte. Na previsão do tempo, em dados estatísticos, nos placares dos jogos, conta de luz, telefone e água, tabuleiros de jogos, receita de bolo, jogo de amarelinha na lista. Então, em qualquer lugar você encontra um número. Quando você entra no link aqui, tem uma numeração, tem dados e tem números, tá? Quando você vai entrar em contato com o outro, para falar com o outro, você precisa do número do outro, do contato do outro. Quando você vai tirar o seu documento de identificação, a sua identidade, você também tem número. Você é identificado por uma numeração. Assim também como o seu CPF. Então, os números fazem parte do nosso dia a dia. Bom, vamos avançar para fechar essa parte da gramática, falando agora sobre o uso da vírgula, tá? Ó, e aí deixa eu só voltar um pouquinho aqui para aparecer o nomezinho. O uso da vírgula. Leia os textos para observar atentamente, tá? As informações presentes nele. Ui, volta cá, não vai pra lá não. Aqui ainda tem um. Terça-feira, 10 de março, 24 e 23 segundos. Estou vendo um filme de terror, A Hora do Desespero, parte 13. Não sei por que as meninas têm medo e gritam no cinema. Acho que é para impressionar, na esperança de que eu as segure. Pegue na mão e diga: calma, o Pedro está aqui. Bem melhor ver o vampiro estraçalhar uma mocinha, sangue escorrendo por todo lado, do que essas cenas de beijo. Se vissem minha cara quando levanto, me convidariam para participar de uma série toda da hora do espanto, do desespero. Ó, e aqui outra situação, tá? Eu não tenho muito medo de fantasmas. Eu não tenho muito medo de fantasmas. E aqui aparece um fantasma, né? Aqui esse daqui diz que não tem muito medo, mas reage como se estivesse. E essa aqui tá bem tranquila. Como vencer os papões? Mariana Baradelli, 11 anos, roeu muito as unhas, até vencer o medo de alguns monstros. À noite ela imaginava que um bicho preto, com 3 pares de pernas e uma boca enorme, surgia no pé de sua cama. Tá? Os textos lidos apresentam diferentes usos da vírgula. Identifique em qual dos textos a vírgula foi empregada com as seguintes funções. Aí você vai colocar lá, texto A, B ou C, para separar expressões em uma enumeração. Ou seja, em uma lista apresentando coisas. Texto A, texto B ou texto C. É só chutar uma letra. Peraí. Qual desses textos aí foi usado para separar coisas que foram sendo Eu vou faladas? chutar no C. Então, texto C. Sim. Para mudar o sentido das frases. Texto A, B ou C. Peraí. B. B. Ó, o personagem primeiro, que é o menino, assim, ó, eu não tenho medo de fantasmas. E a menina falou, ó, eu não tenho medo muito de fantasmas. A mesma frase, só que com a vírgula teve a diferença. Então, texto B. Para separar as palavras e os números presentes em uma datação, dia da semana, mês e ano. Qual foi o texto? A, B ou C? A? A. E qual foi usado aí para isolar a idade após o nome próprio? A, B ou C? C? C. Que ela isola aí os 11 anos da menina. Muito bem. Apesar de que não aparece aqui não, mas é isso mesmo. Bom, vamos agora ler uma tirinha para continuar falando sobre o uso das vírgulas. Calvin, o inseto humano, leva 10 minutos para caminhar sobre uma página. Lentamente, ele ergue a gigantesca folha e aos poucos consegue dobrá-la.
Ele está quieto há 20 minutos. Está fazendo o dever de casa. Então, ó, ele estava estudando e ele estava imaginando que ele era um inseto. Com que função as vírgulas foram empregadas nesse quadrinho? Você acha que elas foram colocadas nas questões anteriores, né? Aí eu vou dar umas opções para ajudar vocês. Elas foram usadas para destacar a idade, para destacar de forma que tem uma lista, tá certo? Ou seja, dizendo uma coisa que vai sendo acrescida de outra, ou para trazer uma explicação. Eu não entendi o segundo. Ó, nesse caso aqui, a vírgula que foi usada no texto, ela foi usada para quê? Para isolar palavras, separar algumas expressões ou para dar uma explicação. Então, para ajudar vocês, foi usada para isolar e também destacar uma explicação. Quando eu falo assim, ó, Calvin, um inseto humano, ele está explicando, certo? Explicando o que é que está acontecendo aqui, ó. Então, trazendo a explicação. Bom, os sinais de pontuação, entre eles a vírgula, são utilizados, tá, para gerar alguns sentidos. E a vírgula é quem mais exerce essa função. Ela é usada para isolar palavras utilizadas para chamar ou invocar alguém ou algo. Mãe, estou com medo do escuro, então isolou a palavra mãe. Para separar ações em uma frase, ele chegou, entrou, sentou-se em uma cadeira e permaneceu sem dizer nenhuma palavra. Então separou, chegou, entrou e sentar, que nesse caso aqui são 3 ações praticadas pelo personagem. Para separar o nome de uma localidade ou de uma data. Sobral, que é o local, vírgula, 22 de fevereiro de 2016, que é a data. Para isolar expressões explicativas, tá? Isto é, ou seja, quer dizer melhor, aliás, ou seja, vai falar alguma coisa trazendo algum sentido. Seu computador precisa de uma boa proteção, isto é, de um bom antivírus. E para isolar os elementos que compõem o endereço. Procure-me no meu escritório, na Avenida Bom Sucesso, vírgula, número 130, vírgula, quinto andar, vírgula, sala 502. Então a vírgula pode ser usada nesses sentidos todos aí, tá? A gente antigamente só pensava que a vírgula era para dar pausa. Você estava lendo o texto, tinha uma vírgula, você dava pausa, né? Então, Calvin, um inseto humano, leva 10 minutos para caminhar sobre a página. Quando na verdade a vírgula impede que a gente leia rápido, mas não é para dar uma pausa. Calvin, um inseto humano, leva 10 minutos. É para ler assim. E as pessoas acham que a pausa é prolongada. Calvin, Um inseto um inseto humano. Quando na verdade é para você não falar assim, Calvin, inseto humano. Aí você fala Calvin, um inseto humano. E aí dá para entender quando a vírgula entrou no texto. Bora lá, falta só 4 slides para a gente terminar. Compare as frases a seguir e relacione cada uma delas ao respectivo significado. Depois de alimentados os filhos, a mãe e pai foram ver um filme de terror. Depois de alimentados os filhos, mãe e pai foram ver um filme de terror. Toda a família se alimentou e depois foi ver um filme de terror. É 1 ou 2? E apenas os filhos foram alimentados e somente os pais foram ver um filme de terror. É 1 ou é 2? Como é que ficaria aí? 2 e 1. 2 e 1. Então, ó, no caso aqui, ó, depois de alimentados os filhos, mãe e pai foram ver um filme de terror. Então, toda a família se alimentou e depois foi ver um filme de terror. Depois de alimentados os filhos, mãe e pai, ou seja, os filhos foram com o pai e a mãe. E no segundo caso aqui, apenas os filhos. Depois de alimentados os filhos, mãe e pai foram ver um filme de terror. Então, observa que a vírgula mudou completamente o sentido da frase. Pontue agora a frase. Débora, nossa secretária, comprou um automóvel. De modo que ela apresente os sentidos a seguir. A secretária Débora comprou um automóvel. Como é que ficaria a vírgula? Onde é que ficaria a vírgula? Acho que depois de Débora. Isso, depois de Débora. Ó, Débora, vírgula. Nossa secretária, vírgula,
comprou um automóvel. Isso mesmo. Deixa eu ver se tem mais aqui da letra B. Tem um da letra B aí que não aparece, né? Mas vou trazer ele agorinha, só para ele aparecer, para ele não inventar de ficar de fora. Ô, professor, Oi. na letra A, pode ter duas respostas, não? Na letra A, não, só pode ser Um uma. do segundo. Só pode ser uma. Só essa. E na letra B, para quem está com o livro que não está aparecendo aqui, é a seguinte. Uma pessoa diz a Débora que a secretária comprou um automóvel. Como é que ficaria essa frase? A secretária, vírgula, Não. comprou uma. É a mesma frase, você só vai colocar vírgula. Na primeira frase, Débora, vírgula, nossa secretária, vírgula, comprou um automóvel. Nesse caso daqui, você está trazendo uma explicação. E no segundo é para você dizer, uma pessoa dizendo a Débora, que é a secretária, certo? Que a outra secretária comprou um carro. Como é que ficaria? Era só você eliminar dessa mesma frase aqui, ó, essa vírgula Nossa. aqui. Essa vírgula depois de secretária. Débora, nossa secretária comprou um automóvel. Entendeu? Então esse Débora aqui dá aquela pausa para você continuar seguindo. E aqui explica, certo, o que aconteceu com a secretária. Então na letra A, Débora, vírgula, nossa secretária, vírgula, comprou um automóvel. E na letra B, Débora, vírgula, nossa secretária comprou um automóvel. Ok? Bora lá. Falta por... Como vimos, o sentido de uma frase pode ser modificado de acordo com o uso ou não, certo, da vírgula. Observe as situações apresentadas a seguir e identifique em qual delas é necessário o emprego da vírgula e explique por quê. Ó, Eu sei. diga. É a letra Ó, B. não para e não para. Tá certo? Então, tira. Onde é que Eu acho que a a letra vírgula B. entraria aí? Certo? Onde é que a vírgula entraria aí? Justamente para modificar o sentido da frase. Letra B. Isso, na letra B. Ó, a Por vírgula quê? deve ser empregada na frase B. Não! Para! Para indicar que a pessoa está realmente, ó, aflita, descendo a montanha-russa, ela não está confortável. Tá? Enquanto a outra está assim, ó. Não, para! Porque está gostando. E essa aqui, ó. Não! Para! Né? Então, ó, a vírgula modifica muito o sentido de uma frase. Vamos lá. Faltando pouco agora. Analise o uso da vírgula destacada no e-mail e explique por que ele foi empregado. Ó, Samara mandou para Tatiana, tá? Sou sua amiga. Tati, eu fico assustada quando você fala essas coisas. Não quero que fique assim. Parece até que a gente nem consegue mais falar a mesma língua. Parece que estamos muito distantes uma da outra. Não quero perder minha amiga, tá? E aí, por que, tá certo? Essa vírgula foi usada assim, tá? No início desse texto. Quem é que pode me dizer? Por que da palavra depois de Tati tem uma vírgula? Porque Samara está falando para Tati. Porque, ó, nesse caso aqui, a vírgula foi utilizada para chamar a atenção, dar ênfase à pessoa com quem você vai falar. Nesse caso aqui, é Tati, tá certo? Ela veio para isolar aquilo que a gente chama de vocativo. O vocativo é sempre quando você faz um chamamento. Por exemplo, você vai escrever um bom dia para alguém. Então, assim, bom dia, professor. Esse bom dia tem que ser assim, ó, bom dia, vírgula, professor, exclamação. Porque a vírgula tem que vir depois do bom dia. Porque o bom dia está justamente isolando o seu vocativo, ou seja, aquilo que você quer chamar a atenção. Você quer chamar a atenção de quem? Do professor. Então, por isso que ele vem isolado por vírgula. Que foi o que aconteceu aqui neste caso, tá? E para finalizar, ó, observe o uso da vírgula no poema a seguir. Guarda os cheiros de mato, hortelã, terra molhada. Flores, batata assada, pipoca quente, pão fresquinho.
perfumes dos mais diversos, tantos gostosos cheirinhos, que não cabem nesses versos. Então, dentro dessa questão aqui, com que finalidade foram usadas vírgulas nesse poema? Para. Peraí. Porque está dando. Para dar origem. Para separar itens. Para coisas. Isso, separar itens de uma enumeração. Uma enumeração é uma lista. Então, para separar, ó, hortelã, terra molhada, flores, batata assada. Então, todos esses termos aqui fazem parte de uma lista. Então, para não ficar um texto corrido, guarda os cheiros de mato, hortelã, terra molhada, flores, batata assada. Aí a vírgula foi usada justamente para dar aquela ideia de uma lista. Guarda os cheiros de mato, hortelã, terra molhada, flores, batata assada, entendeu? Então, foi para isso. Quando você ouvir a palavra enumeração, você sempre associa a uma lista. Essa lista ela pode ser uma lista, como por exemplo, você vai viajar, aí faz aquela lista, né, das roupas que você vai usar. Quantos calções, quantas blusas, quantas calcinhas ou cuecas, quantas meias, quantas calças, quantas camisas, quantos perfumes, quantos cremes dentais, quantas escovas de dente. Vai que você perde uma. Aí você vai listando. Tudo que você for fazer é uma lista. Então, para separar a lista, você usa também a vírgula. Ok, pessoal? Bom, Ok. ó, por hoje nós concluímos aqui e na próxima semana nós continuaremos, certo? Se eu não estiver enganado, a gente vai para o módulo novo agora, que é o módulo 3. Deixa eu só conferir aqui. É isso mesmo. A gente vai para o módulo 3 para a gente ganhar esse tempinho na nossa terceira unidade. Então, ó, uma boa semana para vocês, se divirtam, sejam conscientes, obedeçam seu pai e sua mãe. E quando for na próxima semana, a gente se vê, tá certo? Bom dia a todos e professor. até a próxima aula. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor. Tchau.